Boa noite, graças a Deus mais uma vez retornamos para falar, como de sempre nas terças-feiras nós estudamos o Sermão do Monte. Então vamos mais uma vez estudar o Sermão do Monte e nós continuamos ainda na mesma palavra, ainda estamos em Mateus 7, do versículo 1, só que hoje nós vamos abranger um pouquinho mais, nós vamos abrir, não vamos ficar só num, que na realidade nós falamos até agora somente no versículo 1, não julgueis. Então nós vamos agora abrir um pouquinho mais, a abranger um pouco mais. Vamos fazer uma oração para assim nós começar daqui a pouquinho. Ou melhor, vou deixar eu fazer a oração daqui a pouquinho, vou dar um tempinho para o pessoal ir chamando os outros aí, eu vou também compartilhar, vamos compartilhando a live, vamos chamando o pessoal para participar junto conosco. A Josi já está ali, a Dilson já está também. Vamos, daqui a pouco a mãe já chega aqui também, vamos chamando o pessoal aí. Vou compartilhar a live aqui e aí daqui a pouquinho a gente já fala. Vou puxar um pouquinho esse para cá para poder enxergar ali. Vamos compartilhando a live, quem está entrando já vai compartilhando, vai chamando o pessoal para estar junto conosco aí. Vai marcando as pessoas, compartilhando a live. Sejam bem-vindos quem já entrou. O Gabriel já está aí também. Vamos participando aí, vamos chamando o pessoal. Chamar o pessoal para participar junto conosco. Compartilhar. O assunto é bastante interessante novamente, nós vamos falar a respeito de não julgueis, né? Continuar no assunto, nós essa já é a quinta semana que nós estamos entrando para falar a respeito desse assunto, né? Então, é um assunto que vai dar bastante, que nem vocês, boa noite Alcione, tranquilo, como é que tá? Prazer tê-lo aí conosco de novo, que bom que vocês estão participando junto conosco aí. Para eu enxergar quem está na live, vocês têm que dar um oi. A Jailma tá aí também. Jailma, seja bem-vinda, Jailma. Vocês precisam me dar um oi, senão eu não consigo saber quem é, quem está, né? Porque eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou falando, prestando atenção no que eu estou lendo. A Josi já deu oi de novo, ó. Vamos lá, gente. Ah, não, ela não tinha dado oi ainda, ela deu oi agora. Vou esperar mais um minutinho, tá? E a gente já começa. Mais um minutinho só pra gente ir compartilhando aí, tem mais um minutinho para compartilhar a live aí. Vou chamar o pessoal. Não vi a mãe entrar, ela não entrou ainda. Vamos. Mais um minutinho e a gente já começa. Mateus 7:1. Nós vamos começar em Mateus 7:1. Hoje nós vamos ler do 1 ao 5, né? Que na realidade nós falamos a respeito, faz 2 semanas que nós estamos conversando a respeito do versículo 1, mas até agora nós não desenvolvemos o versículo 1, nós simplesmente ficamos no não julgueis, nós não entramos a fundo, né, no que é o não o que é. Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O Gabriel também é o amigo do Leonel, entrou, como é que se chama ele? O Sama também está aí, que bom que está aí, Sama. Vamos bater um papo hoje a respeito, seguir o nosso estudo do Sermão do Monte, Mateus 7. Nós estamos no Mateus 7, já faz 2 anos, quase 3 anos que nós estamos estudando, estamos estudando versículo por versículo, e faz 4 semanas que nós estamos estudando o versículo 1. Na realidade nem estamos estudando o versículo 1, nós estamos estudando por enquanto só estudamos o não julgueis. Então agora nós vamos entrar um pouquinho adiante. Vamos fazer uma oração e assim a gente começa o nosso estudo. Oramos então. Querido Deus e amado Pai, quero erguer a minha oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade que Tu nos deu de poder falar a respeito da Tua palavra, poder falar a respeito dos Teus caminhos
e assim, Senhor, nós andar de acordo com a Tua vontade. Faça, Senhor, com que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós possamos fazer a Tua vontade todos os dias e compreender o que Tu queres para o nosso viver. Dá-nos compreensão do que Tu queres dizer aqui nessa palavra de não julgueis, para que a gente possa colocar em prática e fazer exatamente o que é. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem falar, Deus te abençoe, meu querido. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês vão falando, a gente vai acompanhando, podem fazer perguntas, a live é interativa. Então vamos lá. O versículo, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, que eu acho que esse versículo aqui a melhor tradução é na linguagem de hoje, que diz assim, ó: não julguei os outros para não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem e medirem os outros. Porque é que você vê o cisco no olho do teu irmão e não repara a trave de madeira que está no teu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do teu olho, quando você está com a trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então poderá ver para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Oramos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Abençoa, Senhor, essa noite e nos dá a Tua paz e a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz 4 estudos que nós estamos estudando, mas nós fechamos só no não julgueis. E aí agora vamos tentar abrir um pouco mais. Quando o não julgueis, o Evangelho de Mateus tem-se que ele foi escrito em grego, e em grego a palavra que está escrito ali é crino. O crino, nas traduções da palavra grega para o português, ela fala em julgar, condenar ou decidir. De fato, esse verbo traduzido como julgar, ele é praticamente em todas as versões, ele é traduzido como não julgar. Por isso que eu quis ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, vocês vão entender por quê. Que nós vemos tanto na Nova Versão Internacional, na Almeida corrigida e atualizada, na Almeida Revista e Corrigida, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, na NAA, na ARA, na King James, todas elas têm a mesma tradução. A tradução é não julgar. A melhor tradução que existe, não tem na língua portuguesa, era na língua inglesa. É na tradução American Bible Society, é isso? American Bible Society, que ela diz assim, ó, não condene os outros para que Deus não condene vocês. Essa seria a tradução mais correta. A Paula entrou, bem-vinda Paula. O Leonora entrou também, seja bem-vinda Leonora. Então a melhor tradução que tem é nessa CEV, é CEV, nessa American Bible Society. Então, se a gente colocasse na tradução correta, esse não julgar, ele não seria não julgar, ele seria não condenar, não condene os outros. As outras traduções, todas nós olhamos, ela diz assim, a tradução, a leitura é assim, ó, não julgue aos outros para não ser julgado. Eu preferi ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, porque na Nova Tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, não julgue os outros para que não seja julgado por Deus. O verbo julgar, ele traz consigo uma ideia judicial que o processo ainda está em andamento, que ele ainda não terminou. Ele envolve uma investigação e uma apuração dos fatos. Normalmente, em uma corte, alguém faz o juízo desses fatos apurados e aí ele vai dar a sentença se a pessoa é culpada, se a pessoa não é culpada. Então o julgar, ele em si, ele não está condenando a pessoa. O julgar simplesmente é o ajuntamento dos... se vocês olharem nos fóruns, quando tu vai olhar como é que está um processo lá, eles colocam assim, ajuntamento. Esse ajuntamento que seria o julgar, ou seja, tu começa a juntar todas as provas, todas as coisas, para que tu consiga chegar
para chegar exatamente para ver se a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente. O julgar é nós avaliarmos o que está acontecendo, avaliar a situação, avaliar o porquê que aquilo foi feito, e então nós vemos se vai ser condenado ou não. Então, quando as pessoas dizem para nós, e esse versículo é um versículo que é um dos versículos mais usados, principalmente, eu já falei nas semanas passadas, pelos maus cristãos, que dizem assim, ó, ninguém pode me julgar, só Deus pode julgar. E isso não é uma verdade. O julgar é para ser feito sempre, nós temos que julgar sempre. Nós vemos isso quando ele fala nos próximos versículos a respeito do hipócrita, né? Que ele diz que o hipócrita procura tirar o cisco no olho da outra pessoa e não consegue enxergar a trave que está dentro do olho dele. Ele julgou que tem um cisco no olho da pessoa, mas ele não enxerga aquilo que tem dentro do olho dele. Nesse caso, não deixa dúvida nenhuma que Jesus está censurando. Ele está censurando que condenar não é julgar. Jesus está julgando a pessoa que condenou ela, chamando-a de hipócrita. Por quê? Ela vê que a pessoa está com um cisco no olho e não consegue, na realidade, quando tu está com o olho vendado, tu está com alguma coisa, tá travando aí, não sei, Jô, tá travando aí a live, Leonel? A internet também não sei, Jô, vamos ver, alguém pode falar para mim se tá aqui, para mim tá travando, a Dilson disse que tá travando para ela também. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se ela tá no lugar certo aqui. Não, mas tá no lugar certo. Então a internet hoje tá ruim, infelizmente nós vamos ter que fazer ela meio que travando mesmo. O Instagram tá travando também? Tá travando os dois? Não sei, tá tranquilo no Instagram, o Sama falou. Tá muito bom, no Instagram tá bom, infelizmente vão ter que dar uma segurada aí. Então assim, quando Jesus explica que o hipócrita é pecador, que ele teria que primeiro ele retirar o tronco do olho para depois ele ver o cisco no olho da pessoa, ele está dizendo, ele não está tirando o direito, é isso que vocês têm que entender, ele não está tirando o direito da pessoa ver que o cisco está no olho da outra pessoa. Simplesmente o que ele está dizendo é que para a pessoa tirar o cisco do olho da outra pessoa, ele não pode ter nada no olho dele. Entende? Olha só, olha a profundidade disso. Ele não está dizendo que o cara não pode julgar. Ele está dizendo que para te julgar uma situação, para te julgar alguma coisa, tu não pode estar caindo no mesmo erro. Ou seja, se tu ver que o teu irmão tem um cisco no olho, tu não vai conseguir limpar o olho dele se tu tiver com o teu olho sujo. Então, em primeiro lugar, tu deve limpar o teu olho para depois tu conseguir limpar o olho do outro. Por quê? Porque tu não está condenando a pessoa que está com o olho sujo, e sim, tu está querendo ajudar essa pessoa a limpar o olho dela. Olha a profundidade disso. Então ela está dizendo para nós que nós devemos olhar os erros das pessoas e ajudar essas pessoas a tirar o erro dela. Mas, em primeiro lugar, no que ele diz para nós em Coríntios 11, que nós devemos nos examinar a nós mesmos e nós ver aonde está o nosso erro e nós tratar primeiro o nosso erro. Nós temos que tratar o que está de errado na nossa vida para depois nós poder ajudar alguém. Não posso, por exemplo, como é que eu doente vou tratar alguém que está doente? Eu não tenho como. Primeiro, eu tenho que tratar a minha doença, eu tenho que me curar do que está errado na minha vida para depois eu poder ajudar uma outra pessoa. Ou seja, o ato de eu julgar alguém sem condenação, vamos lá, eu vou julgar alguém sem condenação para ajudar a pessoa a sair do lugar aonde ela está. Essa é o que essa palavra quer dizer para nós. Nós não podemos ser hipócritas de julgar as pessoas de uma forma ao qual nós estamos vivendo. Antigamente usava-se bastante dizia assim, os pais diziam assim para os filhos: meu filho,
faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E isso foi, cara, muitos e muitos anos. Hoje em dia, a geração de hoje é uma geração completamente diferente. Ela já não está mais aceitando da mesma forma que a nossa geração aceitava. O meu pai dizia que tal coisa, aquilo tinha que ser aquilo que ele disse, eu não podia nem retrucar. Hoje não, hoje a gente conversa com os filhos, é uma criação totalmente diferente. E isso que nós temos de diferente daquela outra geração. Então, o que Deus está falando para nós é que nós devemos ser suficientemente sábios a ponto de olhar para dentro de nós em primeiro lugar e tratar os nossos erros. Nós temos que tratar as coisas que estão ruins na nossa vida para que nós possamos alcançar uma forma correta. A ponto que nós lemos já na semana passada que a Bíblia nos ensina em vários aspectos, em vários locais que nós devemos julgar. Um exemplo desse é em João 7,24, que diz para nós: não julgueis pelas aparências, mas segundo a reta justiça. Nós temos que julgar de acordo com a justiça de Deus. Mas para nós julgar de acordo com a justiça de Deus, nós temos que viver a justiça de Deus. Eu gosto muito de Atos 2, que diz para nós que as pessoas reconheciam os apóstolos e viviam na doutrina deles, vivia na doutrina dos apóstolos. Como é que nós vamos viver na doutrina dos apóstolos se nós não conhecemos ela? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos fazer o que Deus quer para a nossa vida, para assim nós poder alcançar os objetivos ao qual Deus tem para nós. A Josi disse que veio para o Instagram aqui porque está ruim. Continua ruim ainda aí, Dilce? Não, deu uma melhorada. Melhorou? Então tá. Então disse que melhorou também no Facebook. Então vamos lá, vamos seguir viagem. Outra passagem que diz para nós em Mateus 18,15, que diz assim: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho um irmão. Então, quando a gente olha que tem um irmão em pecado, quando a gente olha que tem um irmão, como diz nessa passagem, com um cisco no olho, nós devemos chegar para esse irmão e chamar a atenção dele. Nós devemos amar a esse irmão a ponto de querer curar ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então nós precisamos, em primeiro lugar, nos tratar para depois nós entrar. Nós estamos constantemente avaliando, ou seja, nós estamos constantemente julgando tudo que está ao nosso redor. Embora a palavra julgar na realidade da igreja seja individualmente ou seja em âmbito sociedade, nós estamos continuamente julgando aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos e aquilo que da forma como as pessoas agem. E isso para saber se a pessoa ou nós estão agindo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, eu preciso olhar para a vida de uma pessoa e ver se ela está andando de acordo com a aprovação de Deus. Se ela não está andando de acordo com a aprovação de Deus, eu preciso, como a palavra diz para nós aqui em 18, vai e repreende entre ti e ele só. Nós temos que chamar a atenção. Lá em Isaías diz para nós que nós temos que, nós fomos postos por atalaias, nós somos atalaias. Então nós temos que chamar a atenção se nós vemos se a pessoa está errada ou não. Quando nós olhamos que a coisa está errada, aí nós fizemos a avaliação da forma que está, e aí nós vamos chegar no veredito para saber se a pessoa está certa, se a pessoa está correta. Desculpa, se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada. Se o que nós vimos e o que nós ouvimos está correto ou errado. Então, foi mais ou menos isso que nós falamos nesses últimos 4 dias, que nós devemos, Jesus Cristo alertou os homens que os homens andem de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos isso lá em Mateus 7, no Mateus 7, logo um pouquinho adiante, no versículo 15 e 16, que diz assim, ó: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçado de ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. E nós vemos isso pelos seus frutos. Então, quando a gente tem que olhar o fruto das pessoas, ou seja, nós temos que avaliar, nós temos que julgar o que a pessoa está fazendo, a julgar se a pessoa é um falso profeta ou se ela é um homem de Deus.
Então nós vamos ver, por intermédio desse julgamento, por intermédio disso, nós vamos ver se a pessoa está andando de uma forma correta ou não. Raciocinando sobre isso, nós vemos o que é a expressão de juízo ao qual está sendo colocado assim. Ou seja, não significa que o não julgueis é uma ausência absoluta de um juízo. Não, de forma alguma. Nós temos que exercer juízo, nós temos que exercer julgamento. Mas como foi falado nas aulas anteriores, não pode ser um juízo final e condenatório, de forma alguma. Nós não podemos fazer isso. Isso só pertence a Deus. Esse julgamento não pode ser acompanhado de desprezo pela outra pessoa. Ou seja, se a pessoa está errada, eu não posso jamais desprezar ela. Ao contrário, eu tenho que mostrar amor por ela e ajudar ela a vencer. Não pode ser por causa imaginária, ou seja, eu imaginar que a pessoa está fazendo alguma coisa e julgar ela de acordo com isso. Ela não pode ser, que não seja justamente passiva de juízo. Tu tem que olhar se tem o porquê ela ser julgada ou não. Ela não pode ser de uma forma maior do que ela mereça, ou seja, se é uma coisa pequena, ela tem que ser julgada de uma forma pequena. Se é uma coisa grande, ela tem que ser julgada de uma forma grande. E tem que ser, obrigatório ser com amor e com misericórdia. Nós temos que fazer o julgamento com amor e com misericórdia. Então, nós vemos que isso que é o não julgueis. Agora, na realidade, é que nós vamos entrar. Qual é que é os tipos de julgamento que nós não podemos fazer? Nós já descobrimos agora qual é que é a razão de não julgar e agora nós vamos ver o porquê. A segunda parte do versículo diz para nós, né? Assim, não julgueis para não sejais julgados. Então por que eu não posso julgar? Para eu não ser julgado. É uma razão bem prática e pessoal. Se eu julgar, eu vou ser julgado. Do mesmo peso que eu julgar uma pessoa, Deus vai me julgar. Sabe, porém ela não significa só isso. Por isso que eu quis ler na nova linguagem, na nova tradução, na linguagem de hoje. Porque todas as traduções, se tu pegar todas as traduções, ela diz: não julgueis para não ser julgado, não julgueis para não ser julgado. E na nova tradução, na linguagem de hoje, que eu acho que é a mais correta, diz assim: não julgueis para que não sejais julgado por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas pensam assim: eu não posso julgar para eu não ser julgado. Ou seja, se eu julgar uma pessoa, a pessoa tem o direito de me julgar. Se eu julgar uma autoridade, a autoridade vai ter o direito de me julgar. Da mesma forma que eu julgar alguém, as pessoas têm o mesmo direito de me julgar. Não está completamente errado, porque no momento que eu julgo alguém, eu estou dando a possibilidade dela me julgar de volta. Eu estou dando a possibilidade dela fazer o mesmo juízo ao qual eu fiz com ela, e ela fazer comigo. É exatamente isso. Então não é completamente errado, apenas que não podemos deixar somente nisso, porque isso vai muito mais além. Por isso, na nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho que é o correto, que ela diz: não julgais para que não sejam julgados por Deus. Esse é o grande problema. No momento em que nós julgamos as pessoas, nós estamos abrindo para que Deus nos julgue com o mesmo peso e com a mesma medida a qual nós julgamos. Nós temos que cuidar a forma que nós julgamos as pessoas. Quando Cristo morreu, ele diz para nós que nós deveríamos ser imitadores. Nós deveríamos andar conforme ele andou. Nós deveríamos amar as pessoas como ele amou. Tem a oração de São Francisco que eu acho maravilhosa, que diz assim: andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus vivia, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu seria muito mais feliz. É mais ou menos isso. Então, assim, no momento que nós começarmos a andar como Cristo andou, nós começamos a andar de uma forma completamente diferente. E nós paramos de fazer um juízo condenatório para as pessoas. Ao contrário, nós começamos a ter mais misericórdia e amor pelas pessoas. Sabe quando uma pessoa... quem é pai sabe,
Quando um filho da gente erra, nós temos misericórdia dele, nós vamos lá e queremos levantar ele para que ele mude, para que ele se transforme. É esse tipo de pensamento que nós deveríamos ter no nosso coração. Nós deveríamos ter uma tranquilidade tão grande no momento de julgar as pessoas, um julgamento tão amoroso, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, para que essa pessoa mudasse de vida e se transformasse. Nós vemos isso em João 5,24, que diz assim, ó, afirma vocês, e isso é verdade, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Então, nós passamos da morte para a vida, nós já não temos mais nós não temos mais condenação. Então, quando a gente diz que a gente não tem mais condenação, e quando a gente lê essa passagem que diz assim, ó, não julgue para não ser julgado por Deus. Então, como é que não tá batendo? A palavra de Deus está dizendo para mim que eu não posso julgar para não ser julgado por Deus. E lá em João 5,24 diz para mim que eu já passei pelo juízo. Eu vou para a vida eterna, né? Quer dizer assim, ó, ele me enviou para que tenha vida eterna e não será julgado. Ou como é? Uma hora ele diz para mim que eu vou ser julgado e outra hora ele diz que eu não vou ser julgado. Nós lemos em Romanos 8,1 que diz que já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se não tem condenação para quem está em Cristo, se não existe mais, não será julgado, mas eu saí da morte e estou na vida, por que Jesus está colocando aqui nessa passagem para eu não julgar as pessoas, porque dessa forma eu vou ser julgado por Deus? Cara, isso é plena verdade, eu vou ser julgado por Deus. É que nós temos que ter... Então tu vai dizer assim, então essa passagem não é para os cristãos, porque se o cristão está dizendo que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, então não é para cristão. Se aqueles que vivem uma vida correta não estão mais na morte, mas estão na vida, então essa passagem é para os descrentes. Não, não é para os descrentes, não. Essa passagem são para os crentes. Essa passagem são para os salvos. Essa passagem são para aquelas pessoas ao qual ele se relacionou no início do Sermão do Monte, que diz, bem-aventurados os que são para isso. Tá, mas daí tá difícil de entender, tu vai dizer para mim. Como é que não existe condenação e a palavra está dizendo para mim não julgar porque eu vou ser julgado? Que nós temos que ter uma compreensão, nós temos que entrar mais profundo nisso e nós vamos chegar nisso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar hoje porque o tempo ele vai rápido, mas nós temos que entender que existe pelo menos 3 julgamentos. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esses 3 julgamentos. Eu não acredito que nós consigamos entrar nesses julgamentos hoje, porque eu quero desenrolar um pouquinho mais a respeito disso ainda. Mas nós temos 3 julgamentos, e nós vamos falar depois quais são os julgamentos que existem, né? Então existe pelo menos 3 tipos de variedades de julgamento pela parte de Deus. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Nós temos que saber e compreender que nós compareceremos diante de um tribunal. Esse é um dos julgamentos, tá? Já estou dando spoiler aqui. Esse é um dos grandes julgamentos que vai ter. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, nós vamos... Esse é um dos 3 julgamentos que eu vou falar. Que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, e lá diz que nós vamos receber no nosso corpo, nós vamos receber tudo que nós fizemos de bem e de mal por intermédio do nosso corpo. O spoilerzinho tem que correr, né? Então, assim, nós temos que... esses 3 julgamentos nós temos que estar atento, tá? Mas aí isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá. O que nós não podemos tornar culpado, culpado de julgar de uma forma indevida os outros.
Nós temos que abrir os nossos olhos, porque se nós julgar as pessoas de uma forma indevida, nós seremos condenados dessa forma. É isso que eu quero que vocês entendam. Se nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos receber o que nós fizemos de bem e de mal aqui nessa vida, então tudo que tu fizer de mal para uma pessoa, tudo que tu fizer de ruim de julgar uma pessoa, tu vai ser cobrado de ti naquele último dia. Então, seja... no culto de domingo ainda disse assim: nós não somos bonzinhos, ou melhor, nós não fizemos as coisas, tentamos fazer as coisas certas porque nós somos bonzinhos. Não, de forma alguma. Nós fizemos as coisas certas porque nós entendemos a palavra de Deus e nós compreendemos que tudo que eu fizer de mal, tudo que eu julgar de errado, tudo que eu condenar alguém aqui, isso eu vou pagar lá no fim. Lá no fim eu vou me comparecer diante de Cristo e lá, né, vai ser julgado, a minha causa vai ser julgada. Lembra lá de tal dia tu fez tal coisa para tal pessoa? Pois é, tá aqui, tá escrito. Nós vamos passar... antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande de compreender isso, sabe? Porque como é que a gente vai chegar lá no final do tempo e Deus vai mostrar para nós tudo que nós fizemos de mal e de bem? Aí hoje em dia, na era que nós estamos, na era de computador aí, cara, é fácil de condenar as pessoas até pelo Facebook. Tu olha no Facebook lá e diz: olha, cara, olha aqui o que tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez aquele outro, tu fez aquele outro. Tu olha pelo Instagram, tu olha por qualquer tipo de mídia social, tu já consegue julgar uma pessoa. Agora imagina Deus, que tem todas as coisas. Deus tem tudo. O HD de Deus lá, quando a gente chegar lá, ele vai abrir e vai... Olha, vem cá que eu vou te mostrar o porquê que tu está sendo salvo. Vem cá que eu vou te mostrar porquê que tu está sendo julgado. Não existe condenação, vamos lá. Já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos. Isso, nós somos salvos com certeza. Uma vez, quando Cristo nos chamou, a palavra de Deus diz para nós que daqueles que foram chamados por Cristo, nenhum se perdeu e nenhum vai se perder. Aqueles que foram chamados por Cristo não vão se perder, mas todos comparecerão diante do tribunal de Cristo e vão receber os galardões por dia das coisas boas e das coisas ruins que fizeram. Aí eu quero falar um pouquinho agora a respeito das manifestações, das diversas formas de manifestações que nós temos, ao qual nós nos afastamos e nós não vivemos em desacordo com a palavra de Deus, que nós vivemos em desacordo com os ensinamentos de Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, daí a semana que vem nós vamos entrar nos julgamentos, mas hoje eu quero falar a respeito de reenfatizar os julgamentos em desacordo com os ensinamentos de Jesus. Vamos lá. O julgamento não pode visar condenar as pessoas, de forma alguma. Quando a palavra de Deus diz para nós, que ele está falando ali a respeito do cisco no olho, quando tu ver que tem um irmão com cisco no olho, olha para o teu olho e vê se tu não tem uma trave no teu olho. Se tu tiver essa trave no teu olho, tira a trave do olho, porque assim tu vai poder ajudar melhor aquela pessoa. Tu não vai condenar aquela pessoa, mas não, tu vai ajudar aquela pessoa a tirar o cisco que ela tem no olho dela. Então o que Cristo quer que nós façamos, que nós julgamos as pessoas para que elas sejam salvas. A palavra de Deus diz para nós: se a tua mão te faz pecar, arranca. Se teu olho faz pecar, arranca. Mas muitas vezes nós não conseguimos ver que as nossas mãos estão fazendo nós pecar. Muitas vezes nós não conseguimos ver que o nosso olho está fazendo pecar. Então nós temos um irmão, uma pessoa que está do nosso lado, que está disposta a fazer isso, nos ajudar. E nós temos que ser esse irmão. Quando tu vê que alguém está pecando... Tu consegue pegar um pouquinho d'água para mim, não? Quando tu vê que alguém está pecando, nós somos essa voz de Deus para a pessoa. Entende o que eu quero dizer para vocês? Nós temos que ser a voz de Deus. Nós temos que ser a pessoa de Deus aqui na terra, embaixadores de Cristo. Ou seja, quando a pessoa está cometendo algum erro, nós vamos chegar para a pessoa e vamos amar essa pessoa de tal forma que nós vamos levar o amor de Deus para ela, para que ela mude. Ou seja, eu vou lá com todo amor e carinho, vou tirar o cisco do olho dela, vou passar colírio, vou cuidar dela. É isso que ele quer fazer. Então, se nós não tivermos fazendo dessa forma, nós estamos andando em desacordo com a palavra de Deus.
E assim nós vamos ser julgados lá no fim, porque nós fomos de outra forma. E nós vamos ser julgados da mesma forma como nós estamos julgando. Nós não podemos de forma alguma julgar acompanhada de desprezo. E isso é direto. Quando a gente acha que tem uma pessoa errada, eu contei ontem, semana passada, uma história. Há 2 semanas eu contei, 2 semanas atrás eu contei, e a semana passada eu contei de novo a respeito da história, que nós julgamos as pessoas pelo que achamos que ela é. Então assim, a pessoa é solteira, daí ela tá andando com o namorado para cima e para baixo, e aí ela anda sempre do lado do namorado, a gente já começa a dizer, cara, eles devem estar fazendo coisa errada. O irmão compra um carro novo, a gente diz, nossa, o cara deve estar roubando. Nós começamos a inventar coisas, e quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ao invés da gente ajudar a pessoa, nós desprezamos, nós viramos as costas para a pessoa. É a mesma coisa, sabe? Quando eu pego uma doença, vamos lá, e aí eu vou no hospital, eu chego no hospital, o médico olha para minha cara e diz assim, não posso te tratar porque tu está doente, vira as costas e vai embora. É isso que a igreja está fazendo. Quando uma pessoa está correta, quando a pessoa está tentando viver corretamente, está fazendo as coisas de acordo com a vontade da igreja, está dizimando certinho, cara, ele é um anjo dentro da igreja. Aí quando essa pessoa começa a passar por um problema, seja qual for, até por problema financeiro, e para de dar o dízimo, essa pessoa começa a ser desprezada dentro da igreja, sabe? Isso é triste da gente ver, e de nós estar falando a respeito disso. Isso é complicado. Ao invés de nós amar as pessoas quando elas estão necessitadas, nós nos afastamos dela mais ainda. Sabe, não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então nosso julgamento não pode ser para condenar as pessoas, e também não pode ser de uma forma que a gente despreze as pessoas, e nem um juízo imaginário. Às vezes a gente olhar e imaginar que a pessoa faz isso, imaginar que a pessoa faz aquilo, e eu julgar a pessoa. Sabe, isso é triste, da gente poder julgar as pessoas por achar que elas são alguma coisa. Isso é completamente injusto. Isso é completamente injusto. Entende? A pessoa tu julga a pessoa por causa que ela ela tem uma cor diferente da minha. Tu julga a pessoa por causa que ela não tem cultura, porque ela não tem estudo, porque ela não sabe ler. Nós julgamos as pessoas por qualquer tipo de coisa, porque a pessoa fala mal, porque a pessoa tem umas pessoas que são mais brutas, tem umas pessoas que são mais delicadas, e nós julgamos as pessoas. É complexo demais, sabe? Nós julgamos as pessoas de uma forma completamente errônea, de uma forma imaginária. Imaginamos que a pessoa é isso e julgamos ela dessa forma. Isso não pode acontecer. Essa forma que Deus diz para nós, que nós julgarmos, assim nós seremos julgados. Não podemos julgar sem conhecimento de causa. Como é que a gente vai julgar sem saber? Nós temos que saber a fundo o que está acontecendo. Eu costumo brincar sempre que quando tem uma discussão, existe 2 pessoas discutindo. Existe o lado de uma pessoa, existe o lado da outra pessoa, existe o lado certo. Tu nunca pode julgar uma pessoa ouvindo um lado só. Tu tem que ouvir os 2 lados e ver o que está acontecendo para saber, para conseguir descobrir o que é a realidade. Então nós temos que ver, não podemos julgar sem o conhecimento da causa. Nós temos que saber o que está acontecendo. Nós temos que nos aprofundar da melhor forma possível para poder julgar de uma forma correta e fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que conhecer exatamente o que nós estamos fazendo, entende? Tu não pode dizer que uma pessoa é isso ou é aquilo sem saber profundo, ou tu não pode pelo andar, sabe? A gente costuma dizer assim, aquele cara lá anda todo errado. Lá sei eu o que ele tem, e o cara teve uma doença quando ele era novo, por isso ele anda errado. Eu não posso julgar a pessoa pelo jeito que ela anda. Eu tenho que descobrir o porquê que ela anda daquela forma, e aí eu julgar de uma forma correta, de uma forma exata. Entende o que eu quero dizer? Eu usei um exemplo bem esdrúxulo aqui
do andar, né? Da forma de andar. Por exemplo, o cara tá mancando, a gente ri da pessoa porque a pessoa tá mancando e a gente não sabe que, por exemplo, lá quando ela era nova ela foi atropelada e lá sei o que aconteceu, entende? Por que ela tá andando daquela forma? Nós não podemos julgar a pessoa nós temos que entrar a fundo e conhecer o porquê da questão, por que está acontecendo aquilo, por que ela é assim, por que ela é uma pessoa fechada, por que é uma pessoa introvertida, e aí nós vamos conseguir entender, e aí nós vamos conseguir julgar de uma forma correta. O julgamento não sei nem o que eu falei. O julgamento destituído de amor e de misericórdia, isso não podemos fazer de forma alguma. Nós não podemos julgar as pessoas se não tiver com o nosso coração cheio de amor, ou seja, julgar por aparência, exatamente a Josi botou, julgar as pessoas pela aparência, não podemos. Então nós não podemos ter um julgamento destituído de amor e de misericórdia, de forma alguma. Ou seja, se nós acreditamos que Deus é amor, Cristo é amor, e nós julgamos as pessoas sem amor, nós estamos assinando que nós não temos Cristo na nossa vida. O cristão tem que ter coração, tem que ter amor na sua vida. O cristão tem que olhar para os outros de uma forma misericordiosa, amar. Como eu sempre gosto de usar a passagem de 1 João 3,16, que João 3,16 diz que Deus deu a vida por nós, e no 1 João 3,16 diz que nós temos que dar a vida pelas pessoas que estão do nosso lado. Ou seja, nós temos que agir da mesma forma que Cristo agiu. Nós temos que amar as pessoas da mesma forma que Cristo amou. Nós temos que honrar as pessoas da mesma forma que Cristo honrou. Nós temos que ser Cristos aqui na nossa vida. Nós temos que mostrar uma forma correta de viver para as pessoas. Nós temos que ser pessoas corretas, sabe? Nós não podemos viver comentando a vida dos outros, falando mal dos outros, sabe? Sem saber o porquê que as pessoas estão passando por problema e por dificuldade. A primeira manifestação que eu falei para vocês é que nós temos um julgamento em desacordo com o ensinamento de Jesus Cristo. A segunda manifestação que eu quero falar é a falta de amor e temor da reverência devida a Deus. Eu sempre costumo falar a respeito da Igreja Católica. Nós vemos na Igreja Católica uma reverência muito, muito boa. Uma reverência, tu entra na Igreja Católica, não existe, na igreja evangélica existe uma falta de reverência, uma falta de amor pelas coisas de Deus, parece. Tu entra na Igreja Católica, ninguém fala, a pessoa entra, ajoelha e começa a orar. A pessoa está na presença de Deus. É exatamente o que diz assim: quando tu for orar para Deus, entra no teu quarto em secreto e fala com Deus em secreto. Eles entram dentro do templo e assumem que eles estão no lugar santo. E nós não temos isso, sabe? Então é errado nós viver dessa forma. Não estou dizendo que seja errado, mas nós devemos nos comportar de uma forma diferente se nós estamos no lugar para cultuar a Deus. Entende o que eu quero? Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Eu saí do meu lugar, não importa aonde eu vou. Eu quero dizer para ti, eu vou sair agora e vou para o meu quarto e vou orar a Deus. Eu tenho que entrar em reverência dentro do meu quarto. Eu tenho que deixar de lado a coisa carnal e viver uma coisa espiritual. Deus é onisciente, eu sei que Deus está em qualquer lugar. Tu pode dizer, mas Deus está em qualquer lugar, não é só lá na igreja, não é só no templo que é diferente. Nós podemos viver em qualquer lugar, sim, nós podemos viver em qualquer lugar, mas quando a gente entra dentro da igreja, quando a gente entra, ou seja, eu saí da minha casa e fui naquele local para cultuar a Deus, eu vou lá para cultuar a Deus, eu não vou lá para bater papo, eu não estou indo, se eu quero bater papo eu tenho que ir para um clube, para a gente fazer festa, isso sim, para a gente comungar com as pessoas, para a gente conversar, para a gente comer. Se tu está indo para um templo para cultuar a Deus, nós temos que ir no templo para cultuar a Deus. Isso é uma falta de reverência que nós temos, que é grande, é uma manifestação de irreverência para Deus.
nós deveríamos ser reverentes quando nós chegamos no lugar. Pelo amor de Deus, pessoal, eu não estou dizendo que nós temos que adorar um templo, tá? De forma alguma. O que eu quero dizer para vocês é que no momento que nós estamos entrando em culto, nós estamos entrando numa coisa que não é mais física, é uma coisa espiritual. Nós vemos que quando Moisés entrou no templo, desculpa, quando no episódio lá da sarça ardente, quando Moisés foi se aproximar da sarça ardente, Deus disse para ele: Moisés, para! Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde tu está pisando é santo. Tinha alguma diferença? Ou tu acha que Deus só estava lá em cima do monte? Não, Deus estava em todos os lugares. Deus conversava com Moisés em todos os lugares, mas naquele lugar, uma representação de cultuar a Deus, uma representação que estaria diante da presença de Deus, estaria diante da magnitude de Deus, entende? Nós deveríamos ter uma forma diferente de agir quando a gente entra dentro do lugar aonde a gente vai cultuar Deus. Eu não estou dizendo no templo, mas qualquer lugar que tu te propõe a ir cultuar a Deus, nós temos que ser reverente. No momento que a gente vê, cara, Deus vai ser manifesto nesse lugar, então nós temos que estar ali, como foi na sarça ardente, nós temos que estar ali de uma forma tão grande, porque nós estamos entrando num lugar sagrado, e é isso que dessa forma que nós deveríamos agir, quando entrar diante da presença de Deus, ser um lugar sagrado, seja o lugar aonde for. Pode ser na cozinha, quando tu entrar, no quarto, quando tu entrar, ou quando tu ir no templo orar a Deus, mas que seja reverente. Nós temos que ser, mas não, sabe o que acontece que nós vemos? As pessoas vão para a igreja fazer tudo que é tipo de coisa. As pessoas vão para a igreja para conversar, bater papo. Nós deveríamos de nos comportar de uma forma diferenciada quando nós entramos diante da presença de Deus. É um lugar de ambiente de culto, nós deveríamos ver isso, nós deveríamos evitar certo tipo de maneira de se portar, sabe? Tu entra no culto, às vezes, as pessoas batendo papo, conversando, no meio do louvor, ou no meio da palavra, sendo falada a palavra de Deus, e as pessoas conversando sobre coisas que não tem nada a ver. É lógico que nós somos seres humanos, e ali de repente a pessoa que está trazendo lá a palavra de Deus, ela fala sobre alguma coisa que te dá um estalo, e aí tu quer conversar com a pessoa do lado, olha só o que ele falou, e isso é normal da gente conversar. Nós estamos conversando a respeito daquilo que está sendo falado diante da palavra de Deus, mas não um bate-papo, sabe? Que às vezes ainda tem uma pessoa que está do lado lá, e a pessoa quer prestar atenção, e a gente não deixa a pessoa prestar atenção, falando, conversando, batendo papo, uma falta de reverência enorme, criança correndo, sabe? Isso eu acho, e tu olha isso, por que isso não acontece dentro da igreja católica e dentro da nossa igreja acontece? Por que nós somos irreverentes enquanto nós deveríamos ser reverentes? Pelo amor de Deus, entendo, eu não estou querendo dizer que nós temos que cultuar templo, tá? Que nós devemos ser reverentes a Deus. Pessoas que entram dentro da igreja e conversam em WhatsApp, ficam olhando Facebook, Instagram, ficam em mídia social dentro da igreja. Ou seja, cara, tu tá perdendo o teu tempo de ir na igreja, ao invés de tu tá indo cultuar a Deus, tu tá indo para lá fazer qualquer tipo de coisa, um ajuntamento solene que está escrito lá em Isaías, sabe? Isso é triste de ver. E aí nós que pregamos, nós que estamos lá em cima, não pensa que o cara que está pregando lá é bobo. Cara, a gente vê quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção. Eu por mim tanto faz, eu vou dizer para vocês. Se tu quiser ir no culto e eu estiver pregando, eu agora, que nem eu tô falando aqui agora a respeito da palavra de Deus, se tem gente me ouvindo, tem gente me ouvindo, se não tem gente me ouvindo, não importa. O interessante é que eu tenho que fazer o que eu devo fazer, eu tenho que fazer o meu chamado é levar a palavra de Deus. E aí eu acho engraçado que a pessoa sai da casa dela, perde o tempo de ir lá na frente, lá na igreja, para ficar jogando, fazendo joguinho em celular. Olha, sinceramente, isso é uma falta de reverência. Isso é dizer para Deus que Ele não faz diferença nenhuma. Isso é uma falta de respeito com a pessoa que passou uma semana inteira estudando para falar aquilo para ti, e tu tá jogando tudo pelo lixo, dizendo que a palavra de Deus é de pouca importância para ti.
sabe? É complicado, me perdoe, no fim às vezes a gente começa a falar e começa a vir coisas que acontecem. Cara, eu falo da palavra de Deus, entende? Eu vou lá para cima no púlpito e falo a respeito da palavra de Deus. Se a pessoa quer ouvir, ouve. Se a pessoa não quer ouvir, não ouve. O que eu quero, quando eu abro a minha boca, eu não falo coisas minhas, eu falo coisas que vêm, que Deus fala comigo e eu tento... Deus mostra coisas para mim e eu tento tirar de dentro de mim para mostrar as coisas que a mim foram ensinadas, que eu aprendi com Deus, eu tento mostrar, e aí eu vejo as pessoas estão nem aí para isso, mas cada um tem o seu tempo, não tem problema nenhum. Então que seja feita a vontade de Deus. E sério, se eu estiver numa igreja com 50 pessoas e as 50 pessoas estiveram olhando no Facebook e eu vou continuar pregando igual. Se eu entrar dentro da igreja, o Leonel, que é o meu parceiro de culto aqui, teve cultos que eu fui lá, tava só eu pregando e o Leonel ouvindo. E pergunta para ele se eu não preguei da mesma forma que se eu estivesse pregando para 1000. Eu não me interessa, eu tenho que falar da palavra de Deus para 1 e para 1000. Eu tenho que ter a reverência, eu estou falando de Deus, eu não estou falando de mim. Então eu tenho que falar, é isso que nós deveríamos ter. Não é lugar de conversa paralela, sabe, o culto. Não é lugar da gente estar olhando esse tipo de coisa. Nós temos que mudar completamente. Nós temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que buscar a Deus de uma forma real. Cara, é complicado. Sabe, uma palavra ou duas no meio do culto, isso aí é até normal da gente falar. Agora, a gente bater papo, sabe, conversar o tempo inteiro. Sabe, o pior é que às vezes as pessoas não deixam os outros prestar atenção ainda, quem quer prestar atenção, sabe? É complicado. O ambiente de culto a gente não deve ficar olhando para as pessoas se não for por objetivos nobres, sabe? Quando tu olhar para a pessoa, porque é só lá o fulano lá tá com a calça azul, olha o fulano tá com a calça vermelha, a irmã fulana de tal lá pintou o cabelo de cor de rosa. Cara, cada um faz o que quer, cada um vive do jeito que quer, nós não temos que estar olhando para as pessoas. Se tu tiver que olhar para uma pessoa, seja de uma forma nobre, se ela tiver com algum problema, daí tu vai lá e diz para ela assim, olha, tá acontecendo tal coisa. E outra coisa que é uma irreverência que eu vejo dentro da igreja, a forma que as pessoas se vestem. Olha, sinceramente, as pessoas parecem que estão indo para baile se vestindo. É complicado, barriga de fora, saia, micro saia, ir para a igreja. Olha, sinceramente, da onde tu vai dizer que isso é reverência a Deus, que tu está indo cultuar a Deus, tu está indo fazer qualquer coisa, menos cultuar a Deus. Tu está indo para um ajuntamento solene, tu está indo para um baile funk. Deus que me perdoe. Olha, sinceramente, as pessoas se vestem de uma forma... Eu acho que a gente tem que se vestir decentemente para ir na igreja, não só para ir na igreja, para ir em qualquer lugar. Camisa de time lá, o outro colocou. Então, a gente tem o costume de... Eu acho, né, que tipo, quando vira uma referência a templo, como tu tinha comentado, quando a gente começa a... Gente, eu acho que já está quase na hora de terminar a live aqui. Faltam uns 8 minutos. Vira uma referência ao templo, às vezes, que ao culto, em alguns cultos específicos, como o culto de ceia, geralmente, que as pessoas vão mais arrumadas ou alguma coisa assim, e é uma reverência a um ato, uma reverência a um memorial, e não tem essa reverência a Deus. A Deus, né? E tipo, a gente não tem... As pessoas não demonstram essa vontade de estar mais bonita. Agora a voz é outra, ele botou ele agora. Agora eu sou a voz, né? Eu sou a sombra agora. Não, e a gente esquece que, tipo, a nossa vida inteira deveria ser um culto a Deus, né? A gente tem até um conceito do Guilherme Amarino, do Projeto Sola, que ele fala do homem litúrgico, né? Na verdade, o Projeto Sola inteiro tem um álbum chamado Homem Litúrgico, que ele fala sobre um homem que vive a vida em culto a Deus. O culto lá, aquela 1h30, 2 horas de culto, é só um complemento ao culto que tu presta todos os dias da tua vida. E a gente não demonstra o nosso culto, às vezes, nas nossas roupas, nas palavras que a gente escolhe para falar as coisas, nosso jeito de expressar, nosso jeito de servir as pessoas ao nosso redor. E... Se nós não estamos conseguindo cultuar nem na igreja, que é um lugar que é para cultuar, vai cultuar, exatamente. Olha. Então a gente acaba
não conseguindo cultuar nem nessa 1h30, e sendo que o cristão, ele é um homem litúrgico, é um homem que deveria estar o tempo inteiro, todos os dias da vida dele, cultuando a Deus, e um culto visível, que as pessoas pudessem ver, que desse testemunho da glória de Deus. Cara, o que nós precisamos entender é que nós deveríamos viver um culto permanente. Mas, como eu disse, nem no ambiente de culto nós estamos conseguindo concentrar as nossas atenções naquele que era para ser cultuado. Como é que a gente vai cultuar na vida se tu não está conseguindo cultuar nem no lugar aonde é dito para cultuar? Sabe, é complicado de verdade, é muito complicado. E por aí vai esse tipo de pensamento, tá? O temor, não existe temor nem reverência a Deus. Muitas vezes nós não nos damos conta que nós estamos diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, entende? Parece que nós estamos diante do nosso irmão, diante do nosso filho, que nós não temos respeito nenhum, enquanto nós estamos nos adentrando diante da presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, magnífico, magnânimo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Cara, nós teríamos que passar 10 anos somente engrandecendo o nome dele, e nós vamos para lá vestido de qualquer forma, fazendo qualquer tipo de coisa. Olha, sinceramente... Não. No Rio Grande do Sul, nem CTG tu consegue entrar com as roupas na igreja. É incrível, o CTG lá tu tem que entrar pilchado de uma forma correta, aí tu chega na igreja, sinceramente... Então, tem gente de fora do sul aí, então... Isso, o pilchado é com bombacha, bota, espora, o cara tem que ir de trajado gaúcho. E aí na igreja as meninas entram de micro saia e camisa de fora. Os caras entram de camisa de física, não é de física que chama, é regata, né? Entro de regata, eu sou meio velho. Então, nós temos que cultuar a Deus da forma correta, tá? A terceira eu vou falar só sobre essa manifestação. A terceira manifestação é a falta de amor e reverência pela palavra de Deus, o qual entra num ouvido e sai no outro, sabe? Tu gosta quando tu fala, teu filho não te obedece, que o teu filho faz ouvido de mercador, que nem dizia, é complicado, e aí nós não temos reverência nenhuma, nós ouvimos a palavra de Deus e aí saímos porta fora, parece que não ouvimos coisa nenhuma, não temos reverência nenhuma, nós não temos reverência para Deus, não temos reverência para a palavra de Deus, e não temos reverência e busca nenhuma de santidade. Nós vivemos completamente manchado, com as nossas roupas completamente manchadas, o que diz lá em Isaías, se vocês estão com a roupa suja, leve, que Deus vai tornar branca como a lã, alvo como a leve. Tira as roupas sujas e muda de vida, e não, ao contrário disso, nós estamos cada vez mais nos enfiando dentro de um lodo e nos sujando cada vez mais. Ao invés de nós fazer a vontade de Deus, cada vez mais nós nos afastamos de Deus. Isso é uma falta de reverência, isso é a falta. Como é que nós podemos julgar os outros se nós estamos vivendo dessa forma? Sabe, é bem complicado mesmo. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem a respeito do que nós conversamos, e aí a partir da semana que vem nós vamos conversar a respeito dos 3 julgamentos, ao qual existe pelo menos 3, eu quero conversar a respeito desses 3 julgamentos, tá? Então eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito desses 3 julgamentos a semana que vem. Hoje não tem mais, já é 9 horas, acho que a live já está terminando aqui já. Então eu gostaria que vocês compreendessem e tentassem mudar de vida, tentassem mudar a forma de ser diferente, mudando a forma de viver diante da presença de Deus, para que assim nós podemos julgar corretamente, viver corretamente para poder fazer o julgamento, tirar do nosso olho a trave, entendeu? E viver com condição de tirar o cisco do olho dos outros. Nós poder fazer a vontade de Deus de verdade. É isso que eu quero convidar vocês a mudar de vida. Convidar essa semana que seja uma semana diferente, que nós possamos viver uma vida diferente, que nós possamos julgar, mas principalmente a nós mesmos, olhar para dentro de nós e mudar de vida. E eu quero agradecer a todos vocês, quero pedir perdão por ter sido meio incisivo, por ter sido meio brusco aqui, até meio
É isso, é isso. Nós precisamos, se não chacoalhar, a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. Só para vocês terem, se vocês quiserem estudar um pouco e a gente conversar a semana que vem, os 3 julgamentos que eu vou falar é o julgamento final e eterno, aquele lá do último dia, né, do dia D. O julgamento ao qual nós somos julgados aqui na terra, tá? É uma espécie de julgamento que todo filho de Deus é julgado aqui na terra. E todos os filhos de Deus são julgados aqui quando nós somos aqui. E o terceiro julgamento é diante do tribunal de Cristo. Então é sobre esses 3 julgamentos que nós vamos conversar a semana que vem. Então que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E a Daphne ali. Um alerta para a igreja, que benção. Que bom se a igreja ouvisse, né? Que bom se a igreja ouvisse, mas as pessoas que não estão aí não querem viver. Tem 28 minutos de live. Leonel, faz uma oração para nós. 28 segundos. Faz uma oração para nós, né? Pai, eu agradeço a Ti por esse momento, que esse aprendizado e tudo que tu nos transmitiu durante esse momento, essa 1 hora, seja para Tua honra e para Tua glória, que nós possamos botar em prática e Te louvar e Te exaltar com as nossas vidas, verdadeiramente colocando em primeiro lugar o julgamento das nossas próprias vidas, das nossas próprias atitudes, buscando melhorar antes de apontar o dedo para qualquer pessoa. Que nós sejamos humildes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe.